Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar de um tema um tanto diferente. É, uma vez uma pessoa me parou e nós estávamos conversando, batendo um papo, e aí perguntei para ele o que ele fazia na igreja. Ele falou assim: eu sou levita na igreja. E aquilo me chamou a atenção, né? Quando ele disse: eu sou levita na igreja. E eu falei: deixa, o que é o levita na igreja? Automaticamente ele quis me dizer que ele era um músico ou um cantor da igreja. A pergunta é: realmente levita é o músico da igreja hoje? É o cantor da igreja hoje? Então quem é o levita? E é sobre isso que eu quero falar nesse breve estudo. Quem é o levita? Eu gostaria de convidar você para você também acompanhar, pegar uma Bíblia, pode ser qualquer Bíblia, não importa. Todos os textos que eu vou ler aqui, eles são iguais em qualquer Bíblia. Quero começar, para a gente entender a história dos levitas, nós temos que começar lá em Jacó. Jacó teve 12 filhos e um desses filhos se chamava Levi. O texto está em Gênesis no capítulo 29, versículo de número 34. Olha só. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. Levi é o terceiro filho de Lia, que era uma das esposas de Jacó. Então Jacó teve no total 12 filhos. Então, e o terceiro filho deles se chamou Levi. Agora olha só que interessante. Ah, esses 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos, que essas 12 tribos vieram e formaram a nação de Israel. Então a nação de Israel foi formada por essas 12 tribos, e uma delas, no caso, seria a tribo de Levi. Porém, além desses 12 filhos, né, Jacó adotou mais 2 filhos, que foram os filhos de José. Isso está no livro de Gênesis também, no capítulo de número 48, versículo 5. Acompanhe comigo, 48, versículo 5. Ó. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Então, Jacó tinha 12 filhos, agora adotou mais 2, que eram os filhos de José, Efraim e Manassés. Então agora no total são 14 filhos. Aí o que acontece? A nação de Israel é formada por 12 tribos. O Senhor, ele separou a tribo, especificamente a tribo de Levi, para ser uma tribo sacerdotal. E no caso José, os seus 2 filhos foi quem assumiram as posições para formar essas 12 tribos. Então José teve herança dobrada, vamos dizer assim, nas tribos de Israel. Então um deles foi Efraim, o outro foi Manassés. Um ficou, vamos dizer assim, no lugar do próprio José e o outro no lugar da tribo de Levi. E o que aconteceu com os levitas? Os levitas foram separados para um outro propósito. O que acontece? Deus escolheu a nação de Israel para levar o nome dele para todas as nações. Um dos propósitos era isso: Deus se manifestar ao mundo através da nação de Israel. E ele escolheu um povo, ou seja, um grupo, deixa eu melhorar aqui, Deus escolheu um grupo específico para trabalhar especificamente na função religiosa, ou seja, como sacerdotes que iriam trabalhar no templo, para todo o serviço religioso. E esses que foram escolhidos foram todo o primogênito dos filhos de Israel, ou seja, cada família, o primeiro filho que nascesse, esse primeiro filho iria ser separado para a função do serviço religioso no templo, para o serviço sagrado, independente da tribo. Só que o que aconteceu? Ocorreu um episódio, vocês devem lembrar do episódio do bezerro de ouro, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 32, aonde Moisés estava no monte, tinha ficado no monte 40 dias, aonde o Senhor ali concedeu as tábuas com os mandamentos. E aí o que aconteceu? Nesse tempo que Moisés demorou, o povo se desviou, construiu um bezerro de ouro e começou ali a prestar culto para aquele bezerro. Quando eles fizeram isso, quando eles começaram a cultuar, Moisés desceu do monte, viu aquela situação.
Moisés falou quem estivesse do lado dele, olha só, quem estivesse do lado dele contra aquela prática, era literalmente para pegar a espada e matar todos aqueles que estivessem ali cultuando o bezerro de ouro. E aí, especificamente a tribo de Levi, na sua grande maioria, foi para o lado de Moisés e eles tomaram uma ação radical, literalmente, de matar aqueles homens que tinham se desviado, né, ou seja, partido para o lado da idolatria. Então o que aconteceu? Depois dessa ação, no capítulo 32, versículo 29, mas lê o capítulo todo, mas no versículo 29 diz assim, ó: porquanto Moisés tinha dito, ó, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto ele vos dá hoje, e para isto ele vos dá hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte, né, Moisés ali, enfim, falou o que tinha ocorrido, e aí o Senhor separou a nação de Levi. Por causa dessa prática, o Senhor, através de Moisés, separou a tribo de Levi para o sacerdócio. Então não era mais todo primogênito, agora ia ser especificamente a tribo de Levi. Então a tribo de Levi não recebeu herança na terra de Canaã. Quando eles entraram na terra de Canaã, eles não receberam a posse ali daquela terra, mas eles ficaram especificamente para o serviço sacerdotal, o serviço religioso no templo. Agora olha só, essa aliança foi confirmada posteriormente através de Finéias, que era neto de Arão, né, que era o sumo sacerdote. E isso está no livro de Números, no capítulo 25, do versículo 10 ao versículo 13. Ocorreu um episódio que um israelita tinha casado, se juntado lá com uma midianita, e eles foram até perante Moisés para se apresentar ali como se aquilo fosse natural. Finéias se encheu de indignação e matou os dois, cravou eles ali com uma lança, matando tanto a mulher como o israelita. E aí o que acontece? Ali novamente Moisés, né, falou para Finéias que o Senhor estava confirmando o sacerdócio perpétuo através da família, né, de Finéias, que já era descendente de Arão. Então a família de Arão, que era levita, ficou com o sacerdócio. Somente os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. E os demais filhos de Levi, descendentes de Levi, eles eram levitas e executavam todo tipo de função dentro do templo. Então os levitas não herdaram uma parte da terra, passaram a trabalhar especificamente para o templo. Eles receberam 48 cidades, está no livro de Josué, no capítulo 21. Eles receberam 48 cidades para poderem habitar, isso espalhado entre as tribos de Israel. E, porém, eles não iriam ter plantações, eles não iriam trabalhar especificamente, ter seus comércios, nada disso. Eles iriam trabalhar exclusivamente para o templo. Então todo o serviço, agora aqui, ó, presta atenção, todo o serviço do tabernáculo era feito pelos levitas, todos os serviços. Vamos ver aqui um exemplo? No livro de Deuteronômio, olha só, no capítulo de número 10 de Deuteronômio, olha o que diz aqui, ó. Capítulo 10, versículo 8 e 9. Ó, no mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi, com os seus irmãos, não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tinha dito. Então, eles ficaram ali para estar prestando serviço no templo. Agora, olha Números capítulo 1. Volte aí e acompanha Números capítulo 1, olha o que diz. Números 1 no versículo, a partir do versículo de número 47, ó. Os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor tinha falado a Moisés dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus utensílios e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estrangeiro, o estranho, não poderá, né, no caso, não se chegará, porque se chegar, morrerá.
Então, eles é que tomavam conta do tabernáculo, de carregar o tabernáculo para tudo qualquer lugar. Quando eles parassem na sua caminhada no deserto, eles é que faziam a montagem novamente do tabernáculo. E isso era feito exclusivamente para os levitas. Agora, estou terminando. Segundo Crônicas, eu vou ler mais 2 textos aqui para a gente estar concluindo. Segundo Crônicas, capítulo 34. Olha o que diz no Segundo Crônicas 34. Olha só. Segunda Crônicas 34, a partir do versículo de número 9. Crônicas 34. Olha só. Crônicas 34, versículo 9 diz assim, ó. Vieram a Ilquias, o sumo sacerdote, e deram dinheiro para que e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, voltaram para Jerusalém. E o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor, e estes deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor. Olha só, no versículo de número 12 diz assim, ó, estes homens trabalhavam fielmente na obra, os superintendentes sobre eles eram Jaate, Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores, os inspetores e todos os que trabalhavam em alguma obra. Olha só, carregadores, inspetores que trabalhavam, e dentre esses levitas também tinham escrivãos, tinham oficiais e também porteiros. Olha só, então nós temos aqui músicos, escrivãos, oficiais, porteiros, várias pessoas que trabalhavam no templo. Agora, 1 Crônicas, voltando mais um pouquinho, 23, versículo 1 ao 6. Olha o que diz aqui, aqui precisa ver a quantidade de levitas. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. Eu estou lendo 1 Crônicas 23. Versículo 2. Ó. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Só para deixar claro, tanto os sacerdotes como levitas, eles eram levitas. Sacerdotes também eram levitas. Porém, os sacerdotes eram somente os descendentes de Arão. O 3. E foram contados os levitas de 30 anos para cima. E o seu número era de 38 mil homens, olha, 38 mil homens. Destes, ó, 24 mil para promoverem a obra na casa do Senhor, ó, 24 mil para promover, para fazer todo tipo de serviço. 6 mil oficiais, juízes, 4 mil porteiros, 4 mil para louvarem ao Senhor com instrumentos que eu fiz para louvar, diz Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Olha só, então nós temos aqui mais de 30 mil homens que estavam trabalhando no templo. Tínhamos porteiros, pedreiros, oficiais, secretários, tesoureiros, todos que cuidavam da administração ali no templo, eles eram levitas. Então não eram só os músicos levitas, tinha músicos que eram, ou seja, levitas, ou melhor, levitas que eram músicos, e porteiros, levitas, pedreiros, levitas, administradores, levitas, tesoureiros, levitas, tinha juízes, levitas, oficiais, levitas, enfim, vários tipos de funções, pessoas que limpavam do templo, os que faziam os holocaustos, ali no caso os sacerdotes, todos esses eram levitas. E para terminar, olha que interessante. Esses homens, eles tinham que trabalhar exclusivamente para o templo. E aí, olha o que diz Números, o último texto que eu vou ler. O livro de Números, no capítulo de número 18. Como é que eles iam se manter? 18, do 21 ao 32. Como que eles iam se manter? Olha só. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exerceram. Ou seja, o ministério da tenda da congregação, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o seu pecado e morram.
Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança eles irão herdar. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta, tendo dado por herança aos levitas, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas, e dir-lhe-ão, quando recebereis os dízimos dos filhos de Israel, eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Olha só. Então eles trabalhavam exclusivamente no templo, todo mundo que exercia a função, então era levita, todo mundo recebia um salário dos dízimos, ou seja, todos os dízimos que eram mantimentos das colheitas, eles tinham que ser dados aos levitas. E os levitas pegavam, desse dízimo que eles recebiam, eles pegavam o dízimo desses dízimos, ou seja, o dízimo dos dízimos, e dava para o sumo sacerdote, ou seja, para os sacerdotes no geral, que era muita gente também, para que eles pudessem se manter. Então, levita, só é levita quem é descendente de Levi. Então, eu quero fechar aqui dizendo, não existem levitas nos dias de hoje. Só é levita quem é descendente de Levi. Então o negócio de chamar hoje o pessoal da igreja de levita, de certa forma, não é correto. Nós não somos judeus, nós não somos descendentes de Levi. Poderíamos chamar do quê? De músicos da onde? Músicos cristãos, músicos da igreja, músicos evangélicos, meninos que tocam na igreja, qualquer coisa. Mas não de levitas. Realmente, essa designação é para quem é descendente de Levi, não o pessoal da igreja de hoje. A grande questão é que hoje em dia a gente está trazendo elementos do Antigo Testamento, elementos do culto judaico, trazendo esses elementos para o cristianismo hoje. E essa prática não é correta, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então realmente não convém. Não estou falando que não é nada de grave, mas realmente não convém. Desde já eu quero agradecer, que Deus abençoe a todos vocês. E se vocês gostarem do vídeo aí, curtam o vídeo e também compartilhem com seus colegas aí nas redes sociais. Desde já eu agradeço, muito obrigado e até o próximo estudo. Deus abençoe.